Au! 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 Tá vendo como isso é ridículo? Ridículo. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje, finalmente, se acalmem, vim aqui pra falar de Casamento às Cegas Brasil, terceira temporada. Porque muita gente no Tudum vieram me parar pra perguntar cadê os vídeos de Casamento às Cegas. O tanto que eu recebi de coisa de gente me cobrando, vocês não estão entendendo. Mas, como eu tinha muitos vídeos programados, eu tava indo pra São Paulo, etc e tal, não tinha como eu fazer semanal como eu fiz na segunda temporada. Então, eu avisei nas minhas redes sociais, se você não me segue, Tá perdendo. que eu ia fazer realmente só um resumo depois que a temporada acabasse e antes do reencontro. Então cá estou eu pra gente falar sobre essa temporada que foi Né? alguma coisa. Então, assim, a gente vai comentar sobre o que eu achei. O reencontro ainda não aconteceu. Ele vai rolar agora, no dia 2 de julho. É o dia que eu tô postando esse vídeo, ainda não rolou. E o reencontro vai ser ao vivo, às 7h30 da noite, se eu não me engano. E eu estarei assistindo, obviamente, mas eu já quero deixar claro que não vai dar tempo de eu fazer vídeo aqui do reencontro depois de tudo que rolou, como eu fiz das duas primeiras temporadas, porque tem uns vídeos pra sair aqui que são prioridade. Então, me segue no Instagram, porque eu estarei falando desse reencontro, provavelmente por lá, e no Ticoteco também, que é o mesmo @. Então, me segue lá que a gente vai falar disso. Então, antes da gente começar aqui a falar qualquer coisa de Casamento às Cegas, a primeira coisa que eu preciso dizer é: eu não conheço absolutamente nenhuma das pessoas que estão nesta edição deste programa. Então, tudo que eu falar aqui não é referente às pessoas, porque podem ser pessoas boas, podem ser várias coisas. Estou falando dos personagens do Casamento às Cegas, os participantes do reality. E o que eu vi baseado no reality. Tô deixando isso bem claro pra ninguém me cancelar aqui, tá? Porque vai ter coisa que eu vou falar que talvez alguém goste muito do participante e fique revoltado. Então, não é pessoal. Eu só quero deixar isso bem claro. Então, dito isso, antes da gente começar a falar muito, eu vou falar da temporada como um todo e depois de cada um dos 5 casais aí, como já é costume aqui, de tudo que a gente viu nessa temporada. Mas eu queria pedir pra você antes se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque ajuda muito o YouTube a entregar esse vídeo pra outras pessoas e é de graça, não te custa nada, e se você deixar o seu like, ele entende que outras pessoas também podem gostar e ele divulga mais esse vídeo, é muito importante pro meu trabalho. Então, deixa o like aqui. Realmente é de graça. Vambora, por favor, tô esperando. Tô gravando esse vídeo bem tarde, não te custa nada mesmo. Pra mim tá custando uma noite de sono. Mas vamos falar aqui de Casamento às Cegas então, né? Seguinte, gente, eu quero começar dizendo que, em relação a esta temporada e as outras, essa foi assim... Ruim. Chata. Eu me irritei a temporada inteira. Eu passei mais ódio vendo essa temporada do que realmente me entretendo. Não que eu não tenha passado raiva nas duas primeiras, porque a gente sabe que Casamento às Cegas é sinônimo de passar raiva, né? Principalmente quando a gente fala da edição brasileira. Principalmente por causa dos homens. Mas eu quero deixar bem claro que essa temporada as mulheres também, olha... complicado. Então, assim, todo mundo pra mim foi bem difícil de engolir. A única pessoa que eu realmente gostei mesmo foi a Bianca, desde o início, porque eu achei ela um mulherão que fala tudo, super direta, super sensata. Então, ela pra mim, assim, icônica. Agora, de resto... Enfim, né? O Jarbas também eu acabei começando a gostar, mas muito mais por conta do casal ali, Bianca e Jarbas, do que ele sozinho. Mas não porque eu tive alguma coisa contra ele, eu acho que ele não teve muito tempo de tela, tá? Então assim... Mas eu tô falando isso porque realmente foi muito difícil eu aturar qualquer outro participante. Muito difícil mesmo. Todo mundo eu olhava e ficava estressada, me irritava com uma fala, me irritava com um jeito, entendeu? Me irritava até com a cara da pessoa. E eu acho que vocês já entenderam de quem eu tô falando, principalmente, né? E, gente, assim, não é só que a temporada foi sofrida e tal, eu achei ela rápida demais, principalmente na parte das cabines. Eu não sei se vocês também sentiram isso, quando a gente tava ali nas cabines que tava todo mundo se conhecendo, eu achei que foi tudo tão batido, tão rápido, que eu não consegui me conectar com quase casal nenhum. Por isso também que eu gostei da Bianca, mas eu demorei pra engatar na Bianca com o Jarbas. E os outros principalmente, então não teve uma conexão que eu olhei e falei assim, tô torcendo pra esse casal, como teve nos 2 primeiros. Então eu achei tudo muito rápido, tudo sem química, tudo, muitas vezes, inclusive, até forçado, né? Então, foi muito complicado. Isso impactou em todos os 10 episódios pra mim, sinceramente. E como eu falei, né? Os homens foram realmente insuportáveis. Mas, assim, as mulheres nessa temporada, olha, tinha umas mulheres ali bem... difíceis também de engolir, né? Inclusive, se eu escutar mais um au, 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 eu juro que eu vou ter um treco de
quem foi essa ideia? A gente sabe de quem foi a ideia, né? Olha, Netflix, por que você não cortou isso? Ninguém pediu. Uma coisa foi um comentário geral e que incomodou muita gente, inclusive, que era o fato de só terem pessoas de São Paulo, do estado de São Paulo. Não sei se vocês se deram conta disso, né? Então, basicamente, ficou ali centralizado entre São Paulo, capital, e Santos. Coisa que não aconteceu nas duas primeiras edições. Então, eu acredito que teve muito a ver também ali pelo fato de ter sido gravado direto depois da segunda, porque pra quem não pegou ali, a terceira temporada foi gravada ali em meados de setembro. Simples, porque eu sou uma grande stalkerzinha e quando eu vi que tinha um episódio que era o aniversário do Daniel, Eu corri pro Instagram dele pra ver quando que ele fazia aniversário. Eu descobri que era em setembro, então, né? É sobre isso. então Foi gravado em setembro. E como a segunda temporada foi gravada em maio, então foi tudo ali em 2022, muito próximo. Então acho que pra poder fazer logo a terceira temporada, eles pegaram pessoas de São Paulo pra facilitar. Mas me incomodou um pouco, porque culturalmente não fica uma coisa muito rica. Então todo mundo era muito parecido, todo mundo era muito padrãozão ali. E não tinham diferenças que às vezes geram conflitos, às vezes geram coisas muito interessantes da gente ver. Foi só mais do mesmo, eu achei. Inclusive, spoiler máximo aqui agora, hein? Gente. Todos casam? É sério? Tipo, nem na Americana aconteceu isso? Todos. Não teve um casal dizendo não. Você jura? Enfim, eu não tô botando fé nisso não, tá? Eu realmente acho que vai chegar no reencontro e a gente vai ver a maioria separado ou então, sei lá, 3 dos 5, vai. Eu vou apostar as minhas fichas na Bianca com Jarbas e talvez na Maria no Menandro, não sei. Agora, os outros 3 eu sei lá, sinceramente não sei. Mas eu tô ansiosa pra ver esse reencontro aí, né? E tem boatos aí já rolando de que teve casal que durou 2 semanas. Vamos falar deles já já. Aliás, falando em boato, também teve a fofoca de que teve participante entrando nesta temporada com uma namorada de 4 anos, enquanto estava no reality esse tempo todo. E casou estando namorando com uma pessoa há 4 anos. Achei complicado. Mas as apostas estão dizendo aí que foi ou o Valmir ou o Renan. Não sabemos ainda, isso é apenas fofoca. Mas enfim, né? Vamos falar dos casais aí, porque já falei bastante da temporada como um todo. E eu só posso falar das coisas que acontecem quando eu for filtrar por casal. Então, vamos começar com os meus favoritinhos, que é Bianca e Jarbas. Bom, como eu falei, né? Fofos, gostei dos dois, fofinhos e tal, não sei o quê. Porém, também, como eu disse, o Jarbas teve ali, eu acho que a edição não favoreceu muito ele. A Bianca brilhou muito mais do que ele durante um tempo, pelo menos foi o que eu senti. Acho que, assim, os maiores momentos do Jarbas ali foi quando ele conta pra Bianca ali da filhinha dele e ela conta pra ele também do filho dela e também depois da briga lá, da bebida e tudo mais. Então, assim, ele ficou bem apagadinho. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito do casal. Eu achei o face-to-face deles muito lindo, porque era uma preocupação da Bianca, né, pela questão da deficiência ali da mão dela, pelo fato dela ser PCD. Então, ela tinha essa insegurança. Então, se no segundo a gente teve ali o caso de gordofobia da Amanda, nessa, muita gente ficou tensa com o fato dele olhar e aí rejeitar ela por causa do PCD. Não sabemos. Que é bom. Enfim, esse histórico desse programa não favorece muito. Mas, muito pelo contrário, a diferença foi enorme, até mesmo no jeito de olhar. Até porque a própria Bianca não é uma mulher nada padrão. Ela é uma mulher maior, então tinha esse medo duplo, né? Mas ela super segura de si, então, né, a gente sabe que não ia ser uma questão pra ela, tanto como não foi pra Amanda. Mas talvez a parte do PCD pegasse um pouco, mas, né, enfim. Então foi lindo de ver eles dois se encontrando ali pessoalmente, ele olhando pra ela, falando que ela era perfeita, ela mostrando a mão pra ele ali, pedindo, né, pra ele dar a mão pra ela. Foi um momento muito emocionante. Eu acho que foi nesse momento que eu realmente me conectei mais com eles dois. Mas, como eu disse, ele ficou muito deixado de lado. Mas vamos falar da briga deles dois, né? Porque eu acho que como eles tiveram poucos momentos de destaque na edição, a gente tem que citar desse que foi um grande momento mesmo, que foi no dia ali que a Bianca faz a prova de vestido de noiva dela e o Jarbas do terno também. Eles acabam voltando pra casa e aí rola uma briga ali porque a Bianca fica muito chateada porque o Jarbas bebeu e ele tava meio bêbado, não sei o que, e ela queria contar pra ele como foi a prova. Enfim, gente, foi uma briga tão sem noção que eu até agora não entendi. Que eu olhei e fiquei assim, Sério que ela tá brigando com ele por conta disso? Gente, tá pequeno. assim, entendo que ela queria falar com ele sóbrio, queria contar como foi, mas
ele não tava transtornado, dava pra eles conversarem, pelo menos foi o que pareceu, né? E aí, bom, ele foi realmente bem ousado, isso aí a gente tem que comentar também, que mesmo ela reclamando que ele estava, né, ali um pouquinho embriagado, ele vai e bota Marvinho ali e bebe ali na cara dela. Ousado, Jarbas. Ousado. Mas eu achei aquela briga muito sem nexo. Eu falei assim, cara, se ele disser não, ou se ela disser não por causa disso, com toda certeza teve coisa cortada, porque não é possível que eles iam brigar feio por conta daquele negócio, né? Mas tudo bem. Inclusive, isso foi uma coisa que eu senti nessa edição. Eu senti que as brigas de alguns casais foram muito intensificadas na edição pra tentar dar um pouquinho mais de dramatização. Vocês sentiram isso também? Percebi isso nessa hora e no próximo casal que a gente vai falar já já. Mas enfim, sei lá, tô até agora sem entender, porque isso realmente foi uma questão pra Bianca. Então, Bianca, se você estiver vendo isso aqui, você ficou realmente tão chateada assim, gente? Sei lá, né, Bianca? Mas tudo bem, assim, o que importa é que vocês ficaram bem depois. Amém. Mas no fim das contas, eles foram um casal muito fofo, foi muito legal ter aquele momento de reunir ali as famílias, né? Então, a Bianca conheceu a filha do Jarbas, o Jarbas conheceu o filho da Bianca. Então, foi muito legal de ver que todo mundo ali se deu muito bem. A Bianca tava super segura de si ali. Aquela cena dela ali dentro, né, do lugar que ela tava botando o vestido de noiva já no dia do casamento. E aí ela fala pra Camila Queiroz que se ele dissesse não, ele ia perder um mulherão. Assim, tudo. A Bianca é realmente incrível. E bom, o Jarbas, né, Tamara fez escola, sem nem saber. Porque o Jarbas acabou fazendo a mesma coisa da Tamara, de fazer brincadeirinhas ali na hora do sim, gente. Eu matava. Quando ele ficou falando, eu espero que ela não fique chateada comigo, eu falei, das duas, uma. Ou ele vai fazer pegadinha igual a Tamara, ou ele vai dizer não. E se ele fosse dizer não, ele não ia ser tão explícito assim. Então deve ser uma pegadinha. Então não me pegou tão de surpresa, mas assim, a Tamara, ela enrolou, ela demorou pra falar as coisas. Ele meteu um não no meio do discurso. Hoje a minha resposta é não. O surto, gente, pelo amor... Gente, Bianca era dali pra ambulância, entendeu? Se fosse eu no lugar dela. Então, assim, uma loucura. Só que é engraçado porque, como eu disse, né, foi gravado muito próximo do 2. Então, o Jarbas fez isso sem saber que uma participante da edição anterior tinha feito a mesma coisa. Olha que doideira. Mas assim, de muito mau gosto, tá? Bianca, eu espero que você tenha dado uns tabefes no Jarbas pra ele aprender a não fazer isso. E eu espero que você não seja cardíaca também, pelo amor de Deus. E só um pequeno adendo que eu nem ia falar, mas resolvi falar, que foi aquele momento ali da Bianca com o Valmir na lua de mel, né, que ela vai e fala pra ele do fato dele dizer que todo mundo era perfeito, né, sem nenhuma deficiência e tal. Quando ele falou isso, essa fala dele já me pegou um pouco, mas eu não imaginei que ia virar uma questão. Mas enfim, complicado. Mas de novo, né, parece que eles intensificaram algumas discussões pra dar mais dramatização pra edição. Isso também é um bom exemplo. Mas anyway, vamos falar do próximo casal, porque esse casal aqui... Eu tô com medo de ser cancelada, mas vamos lá. Maria e Menandro, ou Mena para os íntimos. Gente, não me cancelem, tá? Porque eu sei que eles são um dos preferidos de muita gente. Muita gente adorou a Maria, muita gente adorou o Menandro. Mas assim, mais uma vez, nada pessoal, tá? Porém, chatos. Pronto, falei. Chatos, não gostei. Não gostei dos dois, achei os dois meio... Ai, eu vi muita problemática nos dois lados da história, mas entre os dois a Maria acabou me irritando bem mais do que o Menandro. Mas o Menandro, gente, é uma questão, porque vamos lá. Muita gente ficou dizendo que ele era incrível, que ele era um fofo, e que não sei o quê, e era o melhor participante do Casamento às Cegas. Muita gente ficou enaltecendo o Menandro. E teve uma coisa que ele falou na cabine que passou despercebida pra muita gente, que pra mim não passou. E isso foi o que me pegou pra ficar meio, né, com ele. Não sei se vocês pegaram, lembraram, ficaram ali nesse momento, que tem uma hora que o Menandro pega e fala que uma mulher pra ele tem que ser uma mulher assim, assado, assado, assim, uma mulher respeitosa. Eu olhei e fiquei assim... O que é uma mulher respeitosa, Menandro? Conta mais pra mim. Pra gente, a gente quer saber. O que é uma mulher respeitosa? Assim, ele pode até não ter falado na maldade, mas eu acho que qualquer homem, literalmente qualquer homem que vai dizer que é uma mulher respeitosa, eu já pego um rancinho, porque a gente já pensa que é o quê? Ai, tem que ser bela recatada do lar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Bem na vibe do Daniel, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas então, o Daniel ficou como machistão por conta do que ele fala, né, nessa pegada aí, e o Menandro passou batido, e eu confesso que eu não entendi muito bem, porque ninguém se ligou disso. Mas enfim, eu peguei esse rancinho por conta disso, mas depois ele foi tendo umas atitudes que eu, né, ficava numa relação de amor e ódio. Na verdade, a relação de amor e ódio era tanto com ele quanto com a Maria. Eu olhava pros dois e ficava assim... Eu gosto, mas eu não gosto. Mas eles são chatos, mas eles são fofos.
fofos. Ai, eu não sei, eu tô confusa. Enfim, fiquei assim durante um bom tempo, até a Maria me fazer ficar estressada em Vários momentos. Aí foi difícil, né? Enfim, eu comecei gostando da Maria, verdade é essa, né? Porque ela foi lá, deu aquele tapão na cara do Valmir, mandando ele pastar, entendeu? Quando ele começou a elevar o tom de voz com ela começou a escutar umas coisinhas e falou assim: Não quero esse homem, então assim, não vou. E ele ficou revoltadinho, ela mandou ele pastar, então assim, comecei gostando dela, entendeu? Mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, percebi que ela era um pouco egocêntrica em algumas coisas. Ela trazia muita coisa pra ela, sabe, ficava numas picuinhas que me incomodava um pouquinho, que era uma coisa mais assim... Amor, vai viver, sabe? Enfim. Mas ao mesmo tempo, foi o que também? Sensata, porque virou pro Menandro e falou: você não vai uivar, né? Aqui. Pelo amor de Deus, você se controla. Então, quer dizer, a única sensata de todas. Não entendi como é que as outras mulheres ficaram rindo, mas a gente vai falar desse momento daqui a pouco também. Eu preciso chegar no criador deste momento pra gente falar dele. Mas enfim, obviamente, me sensibilizei muito com a história da mãe da Maria, que assim, complicado. Eu até vi um tweet, assim, na minha timeline falando que a mãe da Maria era a nova mãe do Will, então muita gente detestou a mãe da Maria, porque a gente viu ali um caso muito explícito de narcisismo forte, né? Eu acho que a gente lê muito sobre narcisismo, pais narcisistas, então quem não tem pais narcisistas e não vive isso na pele, quando vê escancarado assim, é muito bizarro. E a mãe da Maria, gente, a cena dela chorando com todas as noivas e não chorando com a Maria, quando a Maria confronta, ela nega, e aí ela critica a Maria o tempo inteiro, olha, muito complicado de assistir. Então, me sensibilizei muito com ela e achei aquela cena ali do final, né, dela se entendendo com a mãe. Fiquei com uma certa dúvida se foi uma coisa sincera, se a Netflix quis que elas se entendessem pra ficar bonito pro programa, porque eu acho que não era uma conversa simples daquela que ia super ficar de boa a relação das duas, mas eu gostei que a Maria soube se impor bem pra mãe e falar dos limites dela, das coisas que ela gosta, do que ela não gosta e por aí vai. Então assim, por isso que eu falei, relação de amor e ódio com a Maria. Porém, depois disso, o que vinha? Ela, né, querendo criar tretinha aqui, tretinha ali, ela completamente inventava coisas que nunca tinham acontecido. Ela simplesmente dizendo que o Valmir cumprimentou ela dizendo oi, maravilhosa, e ele não fala isso. E bom, eu não tô a fim de defender Valmir, a gente vai falar dele, eu sei, calma. Mas né, depois falou que a Karen falou que ela e Menandro seriam um bom casal porque ela é alto e ele é baixinho. E assim, ela também nunca falou isso. Então eu olhava pra Maria e falava, gente, essa menina Tá doida? Por que ela tá inventando coisa que nunca foi dita? E eu achei legal que a Netflix ainda mostrou que realmente não era isso que estava sendo dito. Mas enfim. Então, situações complicadas. E aí veio a briga, né? Aí veio a briga dela com o Menandro, que aí foi pior ainda, porque ela resolve surtar por conta da história ali dele adicionar uma ex-participante ali das cabines no Casamento às Cegas, porque ela seguiu ele e ele seguiu de volta. E ela deu um chilique por conta disso. Então, assim, ficou o questionamento. Se ele seguiu só a menina, né, e mais nenhuma outra ex-participante ou ex-participante homem, talvez tenhamos uma questão. Se ele seguiu outras pessoas, pra mim foi um grande exagero, não precisava daquilo tudo. Mas foi muito complicado de assistir, porque ela vai, fala, quando ele começa a rebater, ela levanta e vai embora, como se tivesse 10 anos. Falei, gente, cadê a maturidade? Né? Tudo bom? E aí chega uma hora que ele vai e faz a mesma coisa. Eu falei, me incomodou, porque eu achei, de novo, uma briga tão sem noção, tão desnecessária, daquele jeito. E aí, nos depoimentos, eles ainda falando, porque uma mulher assim, eu não quero casar. E aí ela pega e fala, porque o casamento acabou. Então, assim, achei, de novo, muita dramatização, mas foi complicado de assistir aquela cena ali, até porque Menandro virou uma pessoa bem diferente naquela discussão. Vocês perceberam? Pois bem, mas eu também tenho que dar o braço a torcer ali pro Menandro, que dos 5 caras que estavam olhando ali, todo mundo casou, mas o Menandro foi o único que olhou pra Maria e chorou, né, gente? Então foi muito fofo de ver ele chorando pra ela. É isso que eu falo, complicado. No geral, mas não dá pra dizer que eu detestei eles como outros que eu vou falar por aqui. Agora, né, acho que eles continuam juntos, sim. Acho que foi um casal que tem as desavenças, mas optam por ficarem juntos. Eles se entendem, eu acho. Dos 5, são os penúltimos na lista de menos pior. Bianca e Jarbas em primeiro, eles 2 em segundo, porque o resto é só... Ladeira abaixo. Vamos falar então agora dos Danis, né? Daniel e Daniela, aquele casal breguice, já que a gente já viu ali nas cabines, entendeu? Coisas acontecendo ali com os dois, foram muitos momentos nas cabines que já foi uma doideira e depois fora das cabines também, né? Vamos começar falando um pouquinho do Daniel? Vamos sim, que a gente tem muita coisa pra falar do Daniel. Oi!
inferno. Gente, Daniel foi polêmico, né? Vamos começar falando da cabine, que ele tava falando não só com a Daniela, mas com uma outra menina, que eu acho que era Patrícia, se eu não me engano, que ele resolveu ali que ele ia dar uma de homem conservador, que mulher tem que ser bela recatada do lar, né? Ele pega, puxa um assunto ali mais caliente, né? E começa a perguntar coisas bem íntimas pra Patrícia, que, como uma mulher empoderada e madura e adulta, responde tudo numa boa. Mas eu confesso que começa a ficar um pouco desconfortável em alguns momentos ali de ver que ela até fala, vamos parar por aqui. Porque, né, fica... Só que aí depois ele pega pros amigos um clássico de vários homens que a gente vê por aí. Ele pega e começa a falar pros amigos. Ai, porque ela fala muito abertamente das coisas. Sei lá, acho que mulher pra mim, pra falar disso tem que ser entre quatro paredes, porque eu não gosto. Amor, foi você que puxou o assunto. Faça-me o favor. Machista. E aí foi maravilhoso, porque a Patrícia simplesmente acabou com a raça dele e falou: não gostei, achei feio, fiquei sabendo que você foi reclamar disso pra outras pessoas, achei zoado, e eu acho que assim, eu falo do que eu tenho que falar, eu sou uma mulher adulta, não tem problema nenhum de falar isso, e achei bem machista da sua parte. E é claro, né, que como todo homem machista, sim, vai, né, negar. Então, de acordo com o que ela falava, não sei se vocês perceberam, tudo que ela foi falando pra ele, ele ficava assim, não, e negando com a cabeça como se ela estivesse falando um monte de mentira. E não era, né? E aí depois ele fala que não, que pra ele só não precisa falar sobre isso. E é isso. E aí, pra comprovar que, né, tem que ser do jeitão dele, é que ele vai e pergunta pra Dani logo em seguida como ela é pra falar sobre esses assuntos. E ela fala que não tem problema em falar, mas que é o tipo de coisa que ela prefere manter na intimidade. E nesse momento ele faz assim, fazendo um sinal de aprovação, como se ela precisasse da aprovação dele pra alguma coisa, né? Então, assim, complicado. Agora, né, a gente teve depois aquele pedido lá que, assim, até agora eu tô confusa se eu achei Criativo ou brega, ou os dois. da parada lá dele pedir ela em casamento e botar aquele A ali, A de amor, um A que nos separa. Enfim, foi criativo, mas... Enfim, E aí, né, eles se casam, se vêm, aquele beijão, nananã, pipipi, popopó. E assim, quando a gente vai pra lua de mel, quando a gente vê eles dois convivendo, a gente consegue entender que ao mesmo tempo que eles são perfeitos um pro outro, porque eles são bem parecidos em muita coisa, é muito fácil de entender por que eles estavam... sem ninguém ali esse tempo todo, né, gente? Porque Os dois são muito controladores e é uma coisa que é horrível de ver. Aliás, o relacionamento deles me deu uns gatilhos desesperados que eu fiquei assim, gente... isso não tá certo. Por que ninguém tá falando isso aqui direito? Porque focou tanto em falar de um participante insuportável que aí ignorou isso aqui. Então, quer dizer, né? Já teve a história do machismo nas cabines. Aí a gente vê o quê? Ele tentando, né, ter as suas relações íntimas ali com a querida noiva dele durante a lua de mel e ela simplesmente falando assim, eu não quero, pois câmeras. e não julgo, porque talvez eu também ficasse desconfortável de saber que tem uma câmera me vendo fazer as coisas ali. E a edição do Brasil é bem explícita, né? É quase o de Férias com Ex. Então, assim, ele simplesmente fica irritado, mas lá no fundo ele tava, né? Porque tava doido pra fazer alguma coisa com a Dani. E aí ela não tava querendo, então quer dizer, falou que queria uma mulher recatada? Você teve uma mulher recatada, meu amor. Que bom. Depois a gente pula pra ele já na casa. E aí, meus queridos, a coisa começa. Porque ela começa a implicar com ele, dizendo que ele tem um paladar muito infantil, que ele come muito chocolate, que ele não come muita salada. E aí eu fiquei assim... Uma pergunta rápida. Você é mãe ou é noiva dele? Só pra eu entender. Porque ficou meio confuso pra mim, eu achei. Então, assim, ela começa a tratar ele igual uma criança, dizendo que ele tem paladar infantil, que ele tem que comer direito, que não sei o quê. E assim, gente, tem uma linha muito tênue entre cuidado e controle. E ela extrapolou o cuidado e tava controlando. Porque assim, segundo ele falou pra ela, a saúde dele estava super em dia e que ele comia ali meio que, né, controladamente. A gente não viu ele comendo fora da moderação ali que pra ela era necessário, mas tem um momento que me pega, porque aí ela pega e fala pra ele, se você come tanto assim, como é que eu vou fazer dieta? Então a questão é você fazer dieta e não a maneira que ele come, né? Eu pelo menos peguei isso aqui. E aí fica muito focando nessa história de o paladar infantil dele ser um grande problema pra ela. Eu fiquei, gente, deixa o cara comer o que ele quer. Se ele tá dizendo que ele tá bem de saúde, ele tá bem de saúde. Você pode cuidar dele de outras formas. Leva ele pra fazer exercício com você, entendeu? Agora, assim, deixa a alimentação dele que ele cuida. Ele não é uma criança, ele é um adulto. Um homem adulto, ele sabe o que ele come, tá? Fiquei muito incomodada com isso. Agora, ele não fica atrás, né? Porque aí, quando a gente tem aquela cena deles dois dormindo na sala, ela falando que quer andar do jeito que ela quer andar, porque ela está na casa dela, e ela está certa, e ele acha um absurdo, porque a mulher dele não pode ficar andando de
calcinha e sutiã com a janela aberta pros vizinhos verem. Porque é um absurdo, mas também o que esperar de um cara que fala que mulher não pode falar de sexo, né? Gente, eles dois... Eu olhei e falei, gente, tóxicos. Se merecem, faz sentido. Faz sentido. Agora, né? Meu Deus, boa noite. Mas a gente precisa falar dos pais, né, deles, porque a mãe do Daniel é preciosíssima, maravilhosa, fofa demais, incrível, e eu também fiquei muito triste com o fato do pai da Dani não ter ido ao casamento, não ter conseguido ir, porque era uma coisa muito importante pra ela, então foi uma coisa, né, que eu precisava comentar deles. E também tem que comentar também do sim, né, do Daniel, aquela coisa que eu vou deixar aqui pra vocês botarem nos comentários. Foi brega ou foi fofo? Que ele... Sim, parecendo super-homem. Comenta aqui que eu quero saber o que vocês acharam. Vamos falar do próximo, que o próximo dá muito pano pra manga, né? Karen e Valmir, é com vocês que eu vou falar agora, porque, olha... Que insuportáveis, os dois, pelo amor de Deus, olha. Juro por Deus. E assim, o Valmir principalmente, acho que foi unânime. Eu não vi quase ninguém falar bem do Valmir. E se falou, foi depois de um tempo que começou a cair ali no personagem que ele tava criando. Porque sim... Era um personagem, galera, tá? Beijo. Mas assim, por onde que eu posso começar a falar do Valmir? Seria do fato dele possivelmente ter entrado namorando? Ou será que eu falo do fato dele ter feito um curso de coach com o Rodrigo da primeira edição, que era noivo da Dai? Não sei. Ou será que eu falo do fato de talvez o casamento deles ter durado só 2 semanas? Bom, tudo isso que eu tô falando aqui é fofoca, a gente não sabe qual delas é verdade e qual não é, mas eu não me surpreenderia se todas elas fossem verdadeiras, né, galera? Vamos ser realistas, porque estamos falando do Valmir, né? Então, assim... Que homem insuportável. Gente, ele tem todo o estereótipo de tudo que eu mais detesto num homem. E juro por Deus, ele protagonizou cenas que foram algumas das cenas mais difíceis de ver em todas as temporadas de todas as edições do Casamento às Cegas. Como um ótimo exemplo que a gente tem, ele e a Karen falando da varanda. Gente, eu queria cavar um buraco no centro da terra e nunca mais sair. Eu vi aquela cena, eu ia me encolhendo na cadeira assim de desconforto. Desespero. Pelo amor de Deus, parem de falar na varanda. E ele fazendo movimentos. Ai. Olha, foi muito desconfortável de assistir aquilo. Netflix, por que você não cortou isso? Ninguém queria ver aquilo. Deixa eu esperar, tô bem. E bom, né? Ele foi a pessoa que inventou vamos uivar, galera. Quando a gente transar com elas, a gente uiva. Macho alfa. Uhul. Pelo amor de Deus, já... Não tem condição, não tem condição. E, gente, assim... A gente já começa com o Valmir sendo realmente um grande personagem. Que ele claramente parece que ele chegou ali. Pra quem não sabe, inclusive, Valmir já foi descoberto aí que ele foi político. Ele concorreu ali a vereador, se eu não me engano, na cidade dele. O que é importante a gente dizer, porque isso significa que ele tá acostumado a fazer um personagem ali pra convencer as pessoas de alguma coisa. Afinal, político. Então foi bem isso que ele fez ali. Que aí ele já começa ali tentando ser um cara super maneiro e tal. Em momentos de confusão, ele ia lá e tentava ficar controlado. Mas você vê que ele tava com o peito inflado aqui, assim, ó. Como não lembrar da briga dele com o Ítalo, né? Porque afinal, Valmir, ele ficou dividido entre Maria e Karen. Só que no fim das contas, não é que ele tava dividido, ele queria passar pros 5 casais, claramente. Ele queria estar ali naquele programa, ele tava ali pra aparecer, né? Então, aqui acabou ficando ali pro final, foi a Karen. E assim, Karen, desculpa se você tá vendo isso, mas foi a sensação que teve. Tanto é que o boato é que o casamento durou 2 semanas. Isso se realmente for verdade, gente, né? Acho que isso acaba comprovando um pouquinho, mas assim... complicado, porque aí ele e o Ítalo brigando, aquela briga de galo, ele lá com o peito todo inflado assim, só porque o Ítalo também era menor. Então, gente, olha, sinceramente, e aí ele falando aquelas coisas, né, nas cabines pra todas as mulheres, e todo mundo detestando ele, e aí a Karen indo na contramão, né, que aí... Começa onde a Karen começou a me irritar. Todas as mulheres tiveram a mesma percepção, menos a Karen, porque ela não queria ser Maria, vai com as outras. Querida, vamos... Você não precisava pensar muito. Tá? Eu queria entender o que você viu nesse homem. Porque ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Então, assim, complicado. Foi muito complicado de ver aquela cena toda, de ver aquela coisa toda, entendeu? E eles ali conversando, uma coisa, um teor super sexual do negócio. Ai, e aí, quando a Maria resolve dar um tapão na cara dele, ele fica revoltado, aí começa a falar alto com ela ali nas cabines, entendeu? Então, quer dizer, o Valmir era uma pessoa bem complicada. Só que pelo fato da Karen ter escolhido ele, e assim, talvez ela tenha se apaixonado mesmo, tá? Não tô dizendo que não. Mas o fato dela ter escolhido ele também me deixou meio com o pé atrás, né? E aí, como não falar da cena do uivo? Vamos entrar nesse momento agora aqui, gente. Difícil, né? Que a gente chega ali na lua de mel,
Como eu disse, aquele combinado de todos os homens, né? Quando transassem com as mulheres, eles iam uivar. O Valmir foi o primeiro, porque é claro. Claro que ele seria o primeiro a fazer isso. Então ele chega lá e aí abre a varanda e aí faz au! O que é mais chocante não é só o fato dele fazer isso depois de transar, como se ele estivesse na quinta série. O mais chocante foram os outros homens acharem engraçadão. E aí vai e faz a mesma coisa. Eu, sinceramente, olha... Nessas horas eu olho esse programa e falo, eu vou acabar sozinha. Porque se eu tiver que pegar um homem desse... Eu prefiro acabar sozinha. Não. Não dá pra mim. E aí, né, todos os outros começam a uivar. Graças a Deus a Maria botou o pé ali, como eu falei, mas enfim. Eu juro, gente, meu sexto sentido não falha pra esse tipo de cara. Quando ele abriu a boca a primeira vez... Eu já fiz... Não. E sabia. Aí a gente vai falar um pouco também da Karen, né? Quando ela vai lá na casa dele pra ele pegar as roupas e tal. Que ela começa a falar que tem que trocar o sofá, tem que trocar a cama, porque ele já levou várias pessoas ali. Eu olhei e falei, gente... Tudo bom, querida? Passado. Que isso? Deixa eu só te contar um negócio. Você deitou ali numa cama de hotel. O hotel pode, né? Sabe quantas pessoas devem ter deitado ali também? Várias. Agora, a cama dele não pode, o sofá dele não pode. Entendi, legal. Agora a gente também tem que falar o quê? Daquele momento da calcinha. Que tinha uma calcinha. Uma calcinha na gaveta do Valmir. Que cena nojenta, meu Deus do céu. E ele escondendo ali, ela não viu. Imagina ela vendo isso agora na edição. Meu Deus do céu. Vai ver que é por isso que o casamento acabou, porque é realmente complicado. A verdade é que assim, gente, eles foram polêmicos do início ao fim, eles dois, né? Então tiveram vários momentos ali que eles realmente foram os grandes protagonistas ali da temporada, porque eles estavam sempre em evidência, junto com a Maria e com o Menandro, né? Mas... toda hora era uma polêmica envolvendo o nome deles, era a Maria falando mal dos dois, e aí o Valmir, que também criticava ali a Maria e o Menandro, e por aí vai, enfim. Foram polêmicos o tempo inteiro, mas eu tenho que dizer que sim, eu me sensibilizei com o Valmir com a história da avó dele, porque, né... foi muito triste de ver o fato do falecimento da avó dele. Ele queria muito que ela entrasse no casamento dele e ela não chegou a tempo. Então, assim, foi muito pesado de ver pra mim, até porque eu tenho uma avó, então bateu pesado pra mim de me colocar na situação dele, mas isso não me fez gostar dele, tá? Isso só me fez simpatizar com o momento triste, e é isso. E a gente também tem que falar das amigas dele, né? Que assim, se ele é ruim, as amigas são piores, né? Porque a gente sabe que uma amizade dita um pouco do tipo de pessoa que você é, né? Eu acho que você consegue ver os amigos, a pessoa bate ali e as amigas dele são... O que foi aquele questionário, gente, daquela amiga dele pra Karen? O que aconteceu ali? Que eu olhei e falei, se eu tô no lugar da Karen, eu falar, querida... baixa tua bola aí. Você tá doida? Assim... uma coisa é você querer conhecer, a outra é um interrogatório policial, que é o que tava acontecendo ali. Fiquei um pouco, né? Tudo bem, enfim. Olha, gente, eu podia passar horas falando de Karen e Valmir, porque realmente foi muito complicado. Então, assim, pra gente falar do último casal, que foi também bem complicado, vamos logo, né? Porque senão o vídeo vai ficar só de Karen e Valmir. E a gente tem que falar da Agatha e do Renan. Que é assim, gente... olha... eu não consegui entender também quem conseguiu comprar esses dois aqui. Um casal muito bonito, realmente eles parecem irmãos, mas ok. Um casal muito bonito, né, esteticamente falando, fisicamente ali, mas não consegui entender como é que alguém conseguiu comprar eles como um casal além do físico. Porque, gente, nas cabines eu já olhei pra Agatha e falei assim... é doida? É doidona. Porque quando ela começa a brigar com ele, porque ele perdeu a primeira carta que ela fez pra ele, e ela realmente ficou revoltada com isso, ali eu já falei, isso aqui não... não é normal, não. Se acalme, senhora. Então, assim, foi difícil. Ali eu já... red flags. E aí, bom, eu como boa geminiana, gente, eu tenho pânico, pavor de relacionamento com controle e ciúme. Tem ciúme no meio, tem controle no meio, eu tô assim, ó... beijinhos, tô indo embora. E a Agatha é exatamente isso. Então, de novo, tem a diferença entre cuidado, entre você querer saber da vida da pessoa e o controle. E ela queria saber de todas as ex, se ele falava com as ex, que não sei o que. E ela ficava em cima com essa história de uma maneira que eu ficava... gente! O passado está no passado. Deixa ele lá. Para com isso. Então, assim, desesperador de ver aquilo ali, entendeu? Então... tudo bem, ela passou por aquela situação complicada, né, do te amo, B, adorei conhecer sua família, ali no calendário. Sim. Pode ser que o Renan seja o cara comprometido, pode também. mas ao mesmo tempo o cara tava confinado igual a ela. Então assim, e mesmo assim, é passado, ele tá com ela agora. Gente, se você tá num relacionamento e você não confia na pessoa que você está... como é que você consegue ficar no relacionamento? Eles, pra mim, foi uma grande surpresa de ter rolado um sim ali, porque eu achei que ele ia acabar dizendo não, ela ia acabar dizendo não e por aí vai. Então, assim,
muito complicado. Ela, né, reclamando que ele não se abria pra ela, sendo que pra mim não parecia que ela queria que ele se abrisse. Parecia que ela queria controlar e saber tudo da vida dele. Calma, minha filha. As namoradas estão no passado. Foca em você agora. Você é atual, ele tá com você. Então, eu fiquei um pouco desesperada. E assim, vocês perceberam que todo mundo percebeu a mesma coisa, né? Os participantes acharam que a Agatha passava um pouco da mão. Então, você vê que não era uma coisa muito normal, né? Enfim, foi muito complicado de ver eles dois, foi muito traumático, porque eu não gosto de relacionamento assim, então assim, complicado. E não tem muito o que falar também deles dois além disso, né? Que foi o grande ponto deles ali e tal. Mas assim, gente, como eu disse, no geral, foi uma edição... qualquer coisa, com os casais, qualquer coisa, e não, né, vamos ver o que esse reencontro traz, já que vai ser ao vivo, né, já que a gente vai saber quem tá junto e quem não tá, porque não deve ter quase ninguém junto, não é possível. Então, assim, que seja lavagem de roupa suja, porque o último reencontro foram 5 horas de reencontro, 8 horas de reencontro, sei lá quantas horas eles cortaram tudo. Então, esse que vai ser ao vivo, vamos ver como é que vai ser, né, porque, sinceramente, essa edição... Olha, já pode fazer a 4 já, tá, Netflix? A gente vai esquecer que essa aqui existiu, porque foi complicado mesmo. Mas, mais uma vez, nada contra as pessoas, pois não conheço. Como reality, como participante, foi muito difícil de engolir, mas desejo melhor a todos, tá? E que venha a próxima, porque realmente é isso. Quero saber de você. O que você achou dessa edição? Você gostou dos casais? Você gostou da edição? Comenta aqui. Eu não vou te julgar se você disser que gostou do Valmir. Vou sim. Mas eu não vou te julgar se você disser que gostou dos Daniels, dos Danis. Não vou te julgar, entendeu? Mas assim, comenta, eu quero saber o que vocês acharam, tá? Porque vocês pediram tanto pra falar que agora eu quero saber o que vocês acharam. Então, se você assistiu até aqui... Até deu uma gaguejada. Se você assistiu até aqui, comenta. Que eu vou saber. Mentira, não comenta isso não. Comenta... Valmir chato, que eu vou saber que você viu até aqui, tá? E é isso aí, não importa se você discorda, eu só quero saber que você viu até aqui, obrigada. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver o que esse reencontro reserva pra gente. Me segue lá no Instagram, porque eu vou fazer vídeo lá falando do reencontro, de tudo que a gente descobriu, tá bom? Então é isso. Então, um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!